Olá, aluno, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley. Essa é a nossa segunda aula do módulo de Imunologia Básica. Hoje adentraremos aqui no mérito da resposta imunológica inata. Então, antes da gente iniciar propriamente dita aí nos mecanismos celulares, moleculares, quais são os componentes que vão ser envolvidos com a resposta imune inata, eu acho importante nós fazermos aqui uma intersecção com a nossa aula introdutória. Na nossa aula introdutória, eu havia destacado aí vocês que o sistema imunológico ele é formado aí por um aparato de células, moléculas e órgãos, certo? Então a nossa análise aqui ela vai priorizar nesse primeiro momento os órgãos que vão constituir o sistema imunológico. A saber-se, esses órgãos são denominados como órgãos linfóides. Então vem comigo que a gente vai destrinchar um a um. De maneira bem simplificada, os órgãos linfóides eles são classificados como órgãos linfóides primários e órgãos linfóides secundários. O que vai distinguir um do outro, basicamente, é o seguinte. Nos órgãos linfóides primários, nós temos aqui um processo de geração e desenvolvimento leucocitário. Então, em outras palavras, seria quase que equivalente a nós pensarmos que os órgãos linfóides primários eles estão atrelados com o processo de geração e maturação das células linfóides. Ou seja, você vai gerar e vai deixar essa célula linfóide comprometida funcionalmente para desempenhar uma resposta imunológica adequada. Mas em contrapartida, os órgãos linfóides secundários são importantes órgãos que vão estar atrelados estrategicamente aí ao longo de todo o organismo, pegando aqui por base um organismo humano, para que aconteça justamente a introdução, o início da resposta imune específica. Então são órgãos que eles vão estar localizados estrategicamente ao longo do corpo para que nós consigamos aí fazer o processo de apresentação de antígeno e etc. Então, posto isto, o órgão linfóide primário ele é bem representado pela medula óssea, nesse caso a medula óssea vermelha, e o timo. E a gente vai distinguir quem é quem, certo? E os órgãos linfóides secundários são representados aqui pelo baço, pelos linfonodos e pelos tecidos linfóides associados à mucosa. E aí nós veremos quem são quem e quais são as suas funções e particularidades, certo? Então nós iniciamos aqui a nossa análise pelo órgão linfóide primário denominado como medula óssea. A medula óssea, de maneira bem simplificada, é justamente o órgão responsável pela geração dos leucócitos, todos, tá? Então, todas aquelas células que nós comentamos anteriormente, lá na aula introdutória, como eosinófilo, basófilo, mastócito, monócito, macrófago, célula dendrítica, natural killer, linfócito T, linfócito B, todas elas são produzidas na medula óssea, certo? E aí é saber-se que 50% do tecido intratrabecular ele é constituído aqui por tecido com função hematopoética. E entendamos aqui hematopoiese ou função hematopoética como função de produzir células sanguíneas, seja elas da linhagem vermelha, representada aqui pelas plaquetas e as hemácias, ou da linhagem branca, muito bem descrita aqui pelos leucócitos, certo? E diante disso, é importante nós destacarmos que a medula óssea ela é constituída aí por várias regiões. Nós temos aí aqui as regiões que apresentam as células estromais, que são células que vão produzir fatores atrelados aqui com a hematopoiese, tá bom? Nós temos a matriz extracelular, que vai ter macromoléculas que vão ser secretadas pelas células estromais e vão permitir aí a sustentação e o aninhamento das células hematopoéticas. E por fim, nós temos a região aqui dos sinusoides, que são regiões que estão atreladas diretamente com o processo de nutrição dessas células aí em desenvolvimento e, consequentemente, a sua liberação após a sua maturação para que elas consigam aí adentrar na corrente sanguínea, certo? Um detalhe interessante a ser pontuado, que nós havíamos comentado anteriormente, que todas as células são produzidas aqui na medula óssea, certo? Todas, de fato, são produzidas e
Consequentemente, boa parte é maturada aqui na medula óssea, com exceção de uma, que é o linfócito T. O linfócito T ele precisa sofrer um processo de migração para ir para uma região denominada como timo, que é um órgão aqui que ele está localizado na região do mediastino. E um detalhe interessante é que esse órgão, ao longo da nossa vida, ele vai sofrendo um processo de atrofiamento. Ou seja, quando a gente pega, por exemplo, um timo de uma criança e comparamos ele com um timo de uma pessoa adulta, nós vemos um processo de regressão, um processo de diminuição. Não é bem explicado aí na literatura científica o porquê que acontece essa regressão. No entanto, uma possível explicação se dá no sentido de que uma criança, a princípio, ela precisa ter aí um processo de maturação linfocitária, um processo de capacitação linfocitária, em especial do linfócito T, muito maior do que um indivíduo adulto, certo? E a saber se o linfócito ele é constituído aí por duas regiões, uma qual nós denominamos como região cortical, ou simplesmente chamado como região do córtex, e uma outra região chamada como região medular. Então, observando aqui a próxima projeção, nós temos aqui que temos um progenitor daí do linfócito T, que é produzido lá na medula óssea vermelha. Ele sofre um processo de migração, dirigindo-se agora ao timo. Ao chegar no timo, ele vai adentrar uma região que nós denominamos como córtex, que ali você vai ter os timócitos, que são as células aí precursoras do tecido que forma o timo, e as células endoteliais tímicas, comumente chamadas como TECs, tá? E por fim nós temos uma região denominada como medula. E na medula nós temos as células epiteliais tímicas e linfócitos. E é interessante destacar-se que no o linfócito T, de fato, ele só consegue ser amadurecido, ele está diretamente funcional, se eventualmente ele sofrer um processo de migração para o timo. E, consequentemente, nós veremos ao longo do nosso curso que existe aí uma série de eventos que acontecem ali na região do timo, seja no córtex ou da medula, que estão diretamente atrelados aí com a maturação ou não do linfócito T, certo? Mas por hora quero que vocês saibam, se atentem, que a função do timo é justamente fazer a maturação, o processo aí de especialização, se assim posso dizer, do linfócito T, certo? Por fim, nós temos agora os tecidos linfóides secundários. Como eu comentei anteriormente, são bem descritos aí pelos linfonodos, pelo baço e pelos tecidos associados à mucosa. Os linfonodos são justamente aqui órgãos que eles estão dispostos aí estrategicamente ao longo do nosso corpo e são importantes órgãos atrelados aqui com o processo de apresentação de antígeno. Nós veremos aí mais adiante do curso que a apresentação de antígeno nada mais é do que uma intersecção entre a resposta imune inata e a resposta imune adaptativa. De maneira simplificada, seria equivalente a nós pensarmos o seguinte: eu vou ter algum composto aí da resposta imune inata que vai carregar, vai apresentar um antígeno, e nós sabemos aí que um antígeno nada mais é do que uma substância que o nosso sistema imunológico reconhece como imprópria, não própria do nosso corpo, e consequentemente a partir disso eu consigo apresentá-la ao sistema imunológico adaptativo para que nós consigamos aí orquestrar uma resposta específica e de memória, certo? Os linfonodos eles são constituídos aqui por três regiões, a saber, se nós temos a região do córtex, nós temos a região do paracórtex e nós temos a região medular. Em cada uma dessas regiões nós teremos aí algumas características e a gente vai voltar novamente nos linfonodos, principalmente lá na resposta imune adaptativa. Mas por hora, vale se destacar aí que os linfonodos são importantes componentes atrelados com a apresentação de antígeno, certo? E aí nós temos aí os macrófagos, nós teremos linfócitos e etc. Percebam aqui que é importante nós termos aqui os linfonodos distribuídos ao longo do nosso corpo, porque vão ser importantes locais aí para fazer a apresentação de antígeno. De modo que é quase que equivalente a nós pensarmos que o nosso corpo é uma grande sentinela. Ele está a todo momento ali tentando encontrar formas de manter a nossa homeostasia
funcionando a todo vapor, certo? Nós temos aqui o tecido linfóide, a saber se aí são nada mais, nada menos do que mucosas protegidas aí por um agrupamento de vários linfócitos, e aí a gente vai entender mais adiante. Então, a grande sacada quando vocês pensam no tecido linfóide é pensar que são tecidos que eles estão aí com bastante componentes da resposta imune, de maneira com que o nosso corpo fica extremamente comprometido em fazer um processo de garantimento aí da homeostasia. Então, nós temos mucosa no intestino, nós temos mucosa no nariz, temos mucosas nos brônquios, então aí derivam os nomes. Nós temos mucosa na pele, que é o caso do SALT, então tem no intestino GALT, no nariz NALT, nos brônquios BALT, na pele SALT, e por aí vai. Mas, classicamente, nós agrupamos isso aqui tudo como MALT, que é um tecido linfóide associado à mucosa. Tá? Posto isto, a grande sacada é que os linfócitos eles meio que ficam circulando ao longo do nosso corpo, patrulhando e falando, opa, será que existe alguma coisa que não é própria do meu organismo e, consequentemente, eu preciso debelar, me livrar disso? Pois é, a grande sacada é essa, certo? Então, nós temos aí os leucócitos sanguíneos, eles ficam justamente rodeando, andando aí pelos vasos sanguíneos e, consequentemente, quando eles encontram um antígeno lá nos tecidos, eles simplesmente fazem um processo de extravasamento, que a gente vai ver mais adiante, que é o processo de diapidese, para justamente fazer a captura desse antígeno e apresentá-lo ao sistema imunológico adaptativo. E por fim, os linfócitos eles ficam fazendo esse processo aí de circulação entre o sistema sanguíneo e o sistema linfático, justamente para que consigamos aí justamente carrear esse antígeno até os linfonodos, para consequentemente orquestrar aí a apresentação antígena, certo? Então, essa esquematização aqui do ABAS, por exemplo, eu peguei da 6ª edição, ele mostra o processo no qual o linfócito ele fica simplesmente rodando aí no nosso corpo até encontrar o antígeno e, consequentemente, fazer aí a sua migração lá para o linfonodo e fazer a apresentação do antígeno, certo? Um detalhe interessante a saber-se é que enquanto o linfócito T, de fato, ele não teve contato com o antígeno, nós chamamos ele de linfócito T naive. Olha que interessante, naive é a mesma coisa que virgem, então ele sempre está esperando a sua primeira vez. E aí, quando ele é apresentado o antígeno, percebam, inclusive aqui pela figura, eu gosto muito do ABAS porque ele é muito intuitivo. Percebam que ele é muito pequenininho quando ele é naive, e quando ele é apresentado ao antígeno, olha que lindeza, ele simplesmente expande, né? Porque agora ele é uma célula T de fato ativada e funcionalmente especializada, ativada, para fazer uma resposta imunológica específica quanto a esse antígeno, certo? E aí a grande sacada é isso, que os linfócitos eles ficam circulando ao longo do nosso corpo, justamente tentando fazer um processo de reconhecimento, sondagem aí de eventuais componentes que possam ser estranhos ao nosso corpo e, consequentemente, apresentá-los, carreá-los até o linfonodo para que aconteça a apresentação de antígeno, certo? Posto isto, eu acho que ainda vale só nós destacarmos que um detalhe interessante é sobre o baço. O baço, comumente, a gente fala, o baço ele só serve para causar dor, né, se ele for sofrer alguma lesão. O baço é importantíssimo, porque boa parte dos antígenos aí que caem na corrente sanguínea, eles passam obrigatoriamente pelo baço. Então, o baço é um importante sítio anatômico para que nós consigamos aí fazer a apresentação de antígeno. Beleza? Espero que vocês tenham curtido a aula. E na nossa 3ª aula eu comento aí sobre os processos atrelados com as barreiras mecânicas e químicas associadas à imunidade, tá bom? Espero vocês até a próxima. Beijão, até lá!